Então Francis Crick diz que só há uma explicação possível para essa molécula ter aparecido aqui na Terra. Alguém a mandou aqui com um artefato fechado para resistir à entrada na atmosfera, ou então alguém veio aqui dentro de um artefato fechado, ou seja, numa nave, e semeou a Terra com essa molécula. As possíveis explicações são essas. Partindo da premissa de que alguém semeou a Terra com essa molécula, seja lá quem fez isso, ativou só 3% da produção proteica desse DNA. 97% é o chamado DNA lixo. Não tem função. O que é que isso significa sobre essa premissa? Os espíritos que estão imantados nos clones que têm o DNA desperto em 99,99% igual ao do Pai Criador, eles não podem evoluir porque em tudo são semelhantes à natureza estranha desse ser. Mas há uma natureza animal lá de um mundozinho perdido, em que os corpos que lá nascem só têm ativado 3% do DNA, o que permite que os espíritos em estando imantados desses corpos administrem a tendência e a inclinação que o corpo animal tem, que corresponde aos 3%, mas que teriam então 97% de liberdade para agir com as suas mentes espirituais para assim promover o progresso. Sob essa perspectiva, a fofoca que corre lá fora é que mesmo a espécie Homo sapiens atualmente está ocupada por espíritos endividados, e é isso que Javé ficou chateado quando a rebelião luciferiana invadiu a Terra. Seria, em termos de natureza, Alexandre, a natureza mais atualizada, a mais moderna na história desse universo, e por isso nós surgimos só há pouco tempo, algumas centenas de milhares de anos, já que esse DNA foi evoluindo ao longo de 3 bilhões e 800 milhões de anos. E por isso a espécie Homo sapiens é preciosa aos olhos de todo o universo. E é por isso que Javé um dia prometeu, e Jesus disse que aqui retornaria para retirar os espíritos que estão perturbando o progresso dessa espécie, porque essa espécie tem uma função do futuro cósmico hoje impensável para nós seres terráqueos. Porque a nossa natureza humana, ainda que animal, seria, entre aspas, o que de melhor existe por aí, desde que administrada por espíritos lúcidos que, quando encarnem na condição animal terrena, vivam do modo como Jesus nos ensinou. Entenderam o jogo que está sendo jogado? Agora, simples assim. Mas as religiões, quando a humanidade vai entender isso? Não tenho a menor ideia. Mas é simples de entender. Jesus investiu na natureza, junto com os rebelados, na natureza humana terráquea, porque é através da natureza humana que a natureza de Javé poderá ser influenciada via emoção, através dos DNAs. E a física quântica já mostrou que é assim que funciona. Vocês vejam quanto de estudo nós temos esperando por cada um de nós. A fé esclarecida desperta em você responsabilidades que nenhuma fé religiosa pouco esclarecida consegue despertar. E Javé, Jesus, toda a espiritualidade estão investindo nisso, e nós aqui presos aos conceitos religiosos. Não, isso não é verdade, isso não pode ser, isso fere os preceitos da doutrina espírita, isso fere o islamismo, isso fere o catolicismo. A verdade não mais se impõe na Terra. As macroforças não permitem. Só que vem uma super macroforça aí dizer: ei, nós existimos. Deixem cair as fichas e percebam o óbvio. E o óbvio é: somente o amor haverá de redimir todo esse processo existencial do universo. Vocês não precisam nem saber que tudo isso é verdade. Até porque não adianta saber que isso é verdade se vocês não tiverem habilidade para ligar o piloto automático do comportamento amoroso. O estudo é fundamental, mas a atitude amorosa é essencial. Ninguém de fora virá fazer por nós terráqueos o que nós estamos atrasadíssimos, que é despertar em nós mesmos essa percepção esclarecida
e com a nossa vontade acender a luz da nossa alma na atitude amorosa perene, esclarecida, sadia, livre de exageros e de apegos conceituais. A natureza humana, isso é possível. A natureza desses seres, isso não é possível, Alexandre. E eles precisam da gente. Detalhe, nós não precisamos tanto deles assim. Porém, o que se passa hoje na Terra precisa que alguém venha de fora e diga: ô, cara pálida, pare de agir dessa forma, porque vocês estão destruindo o planeta e podem destruir a própria espécie Homo sapiens, e isso eles não querem. Mas somente o mundo regenerado, quando os espíritos endividados não mais aqui encarnarem, é que, a partir do próximo século, talvez, a espécie Homo sapiens conseguirá cumprir a sua destinação específica nessa sinfonia universal que hoje a gente ainda não pode percebê-la. Mas é possível percebê-la. Essas besteiras todas que nós falamos aqui representam uma tentativa desesperada de propiciar a percepção desse jogo que está sendo jogado. Pessoal, já falei muita besteira hoje. 9h45. Obrigado a vocês. Peço que nada do que aqui foi dito seja tido como verdade. Tudo que aqui foi dito somente pode e deve ser tomado como semente para a reflexão de cada um. Nós, seres humanos, somos pequenos diante de uma verdade tão ampla dessa. Então, que isso sirva só para a reflexão da gente, tá, pessoal? Que cada um reflita, tire as suas conclusões, mas se eu pudesse dar um conselho, eu não tire conclusão nenhuma. Porque todas as conclusões que a gente tira na condição humana são passíveis de revisão. Por isso que a morte existe. Um abraço a todos e vamos em paz e até a próxima oportunidade.